dia a todos, aqueles que nos acompanham no Facebook, na internet e os que estão conosco aqui nesse dia. Então, hoje, continuando a série de movimentos religiosos, nós vamos ver a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Tá? Um texto que eu gostaria que todos abrissem é João 8,32. Amém? Ô, misericórdia. Vamos lá. 8,32, o que ele fala? O que a palavra nos diz? E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para os dias, a verdade era Jesus Cristo. E hoje nós não temos a presença de Jesus Cristo nos nossos dias, mas nós temos a palavra que nos foi dada. Então, por que eu coloquei e referenciei esse versículo? Porque ele é muito usado também pelo nosso presidente da República. Ele fala, conheceis a verdade vos libertará. Inclusive, até quando ele ganhou a eleição, né, ele fez ele citou esse versículo, e é muito gratificante a gente ver o nosso líder da nação professar a Deus, professar a Cristo e usar a palavra. Muito bonito também, há um ano atrás, mais ou menos, 2 anos, eu vi no YouTube uma manifestação em Israel, onde os homens estavam louvando a Deus, todos os homens, numa praça, como aqui nós, quando tem manifestação, que as pessoas vão, e eles estavam louvando verdadeiramente a Deus, cantando as canções tradicionais, e é muito bonito, fazia até um eco na cidade de Jerusalém. E é bonito a gente ver quando a nação, quando os homens se fortalecem, são determinados a crer e louvar a Deus, o único Deus. Tá? Então, nesse sentido que nós vamos trabalhar, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu fui para o exército, eu ganhei os gideões passaram lá e distribuíram aquele Novo Testamento que tem Salmos e Provérbios. E eu comecei a ler Apocalipse, e lá tem uma condenação para os feiticeiros. E eu era católico não praticante, ou bandista praticante. Tá? Eu passei, já estive em trabalhos, já tive em encruzilhada, para quem não sabe, e Satanás, os espíritos, os anjos dele são reais. Para aqueles que falam que é mentira, eles estão enganados. Eles existem, eles estão aqui para nos enganar, eles estão aqui para nos roubar da presença de Deus, eles estão aqui para nos matar, principalmente para nos destruir o templo do Espírito Santo o mais rápido possível, para que você não dê tempo de se arrepender, aceitar Jesus Cristo e você ir para o inferno. Essa é a missão deles, tá? Mas vamos lá para a verdade. Vamos orar primeiramente. Senhor, nos dê nesse dia, obrigado por esse dia, por vós ter nos abençoado, por ter nos trazido aqui, por ter colocado as pessoas que querem ouvir a Tua verdade, a Tua palavra, e esteja me usando, Senhor, através do Teu Espírito, para passar a verdadeira verdade, mostrar o que muitas vezes está errado, Senhor, com que aquilo que vós deixou escrito na Tua palavra. Me usa, me capacita e também capacita todos que estiverem ouvindo para que propaguem esse conhecimento e permaneçam na verdade. É isso que lhe peço, lhe agradeço, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje é a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Nós vamos ver a origem dela, o início, o rompimento que ela teve, tá? Do início. Vocês vão ter uma bela surpresa de onde ela iniciou. Vamos ver sobre o batismo com o Espírito Santo, que ela prega e ela acredita. Quando que ela veio para o Brasil, né, o estabelecimento dela aqui no Brasil, que ela não veio, não surgiu aqui, tá? Ela veio de fora. Vamos entrar na parte de doutrinas, vamos ver a fonte de autoridade dela,
o que ela segue dentro daquele estudo, que esses estudos são feitos pelo pastor Daniel, como da Igreja Católica, e os outros foram ele que pesquisou, e ele se baseou aonde? Na fonte de autoridade, o que ela entende e prega sobre o plano de salvação, o que ela acredita, e o ponto de vista dela na pessoa de Cristo, como que ela olha, como que ela vê e como que ela defende a pessoa de Cristo. Ok? Então, nesse escopo, né, nessa direção que nós vamos seguir o nosso estudo. Então, a igreja, como introdução, a igreja cristã, Congregação Cristã do Brasil, ela é um pouco diferente de algumas seitas, né, que vimos. A Congregação do Brasil teve uma origem no meio pentecostal. Tá? Para quem não sabe, ela derivou de uma outra denominação pentecostal. O fundador, como os primeiros membros, vieram da igreja presbiteriana, onde domina a doutrina de predestinação. Então, se você não é predestinado à salvação, você já está condenado a ir ao inferno. Então, essa é a doutrina que eles seguem. Tá? Você foi predestinado à salvação. Você está salvo, mas o seu filho não foi. E aí, como é que fica essa dúvida? Na verdade, Deus predestinou todos a serem salvos. É isso que a palavra tem. Aí eles estão tendo um errozinho de interpretação. Tá? Todos são, todos. Até o mais vil pecador. Tá? Senão, a palavra estaria mentindo. E a palavra não é mentirosa, ela é verdadeira e é eficaz. Então, a Congregação Cristã do Brasil também, por que nós caracterizamos ela como uma seita? Alguns dizem que ela é só um movimento cheio de contradições, né? Mas ela apresenta algumas características, né, semelhantes à de uma seita. Ela nós vamos trabalhar nessa direção, mas ela tem essas características que ela apresentam de seita. Normalmente, nós batistas fundamentalistas, como que nós caracterizamos uma seita? Primeiro, pela a doutrina humana entrando dentro da igreja. E nós não devemos seguir a doutrina humana, e sim aquilo que está no Evangelho. Tá? Outra característica é pelas suas obras. Nós vamos ver no nosso estudo aqui que a Congregação Cristã do Brasil, a ICCB, ela segue, ela desvirtua, e as obras dela desvirtuam o que está escrito. Ok? Mais uma vez, queremos ressaltar as nossas afirmações e comentários nunca são pessoais ou motivados por qualquer ressentimento pessoal, o que nos possibilita enxergarmos a questão doutrinária e prática como maior lucidez possível, em cima da palavra. Então, o nosso objetivo da lição é demonstrar que o caráter exclusivista desse grupo, tá? O caráter dele, apresentar o que ele pensa e o que ele faz. Fato que nos impele a tratá-lo, no mínimo, como um movimento contraditório, pois suas doutrinas e seus fundamentos em versículos isolados das Escrituras e mal interpretados, como também veem as demais igrejas como seitas. Então, eles pegam versículos, isolam ele, interpretam ele daquela forma e ainda tratam as outras igrejas que não fazem igual ao costume deles como seitas. Então, nós batistas fundamentalistas, para eles, somos tratados como seitas. Nós também os tratamos como só, por enquanto, um movimento contraditório, né? Pelas contradições deles. Tá? Então, esse é um modo geral de como eles pensam e como eles agem. Seu início. Então, o início dele teve através do seu Luiz Francesco, né? Francesco, nascido em 29 de março de 1866, numa província da Itália. Ele migrou para os Estados Unidos em 1890, chegou lá dia 3 de março de 1990, na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Tá? Lá ele começou a ter conhecimento do Evangelho, que foi pregado pelo, então, Miguel Nardi. Esse Miguel Nardi
ele era da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Daí que vem a origem da igreja Congregação Cristã do Brasil. A ICCB, ela surgiu por isso que nós falamos que ela veio da igreja pentecostal presbiteriana. Em 1891, ele teve a compreensão do novo nascimento e aceitou Cristo como Salvador. Em março do ano seguinte, junto com um grupo de evangélicos, pelo irmão Nardi e suas famílias, da igreja valdense, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, tendo sido eleito o pastor Filippo Grilli. Francescon foi eleito diácono dessa igreja, e após alguns anos, ancião dessa igreja. Então, ele fundaram a igreja. Lá nos Estados Unidos tem um costume muito de criar bairros com os imigrantes que vieram. Eles ficam normalmente juntos, eles não se misturam muito com o povo local. Então, por isso que a gente vê muito Brooklyn, vê muito... aí tem os descendentes, por exemplo, os chineses, lá acho que em Nova York, né? Eles ficam fechados naquele bairro. Descendentes de afros ou de latinos, eles formam aqueles grupos e ficam fechados. Isso vem do movimento lá no início da década do século passado, que também aconteceu com os italianos. Então, ele se formou, se converteu e fundou uma igreja onde era voltado para os imigrantes italianos. Então, conforme o próprio relato de Luiz Francescon, após 3 anos de frequência e a organização da igreja presbiteriana italiana, enquanto lia a Bíblia Sagrada em Colossenses 2:12, que está escrito: sepultados com ele e no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Nesse momento, ele entendeu, da leitura, ele ouviu 2 vezes a seguinte palavra, ele teve o seguinte entendimento: tu não obedecestes estes meus mandamentos. Por quê? Porque a igreja presbiteriana, ela praticava o batismo por aspersão. E quando ele leu esse texto de Colossenses 2:12, ele viu que tinha que o quê? O batismo tinha que ser por imersão. E aí ele ouviu por 2 vezes essa palavra, que ele não tinha seguido o mandamento, né? Tu não obedeceste esse meu mandamento. A partir daí, ele questiona o batismo por aspersão, praticado pela igreja presbiteriana italiana, e questiona acerca da prática do batismo, e não da doutrina de salvação. Ele questionou por que estava batizando por somente aspersão. Então, a partir daí, o que aconteceu? Com a viagem do pastor Filippo Grilli para a Itália, coube a Francescon, como ancião, presidir as reuniões no dia 6 de setembro de 1903, num domingo, oportunidade que, após 9 anos da revelação acerca do batismo, então, 9 anos atrás ele teve essa revelação, que o batismo não deveria ser por aspersão, e sim por imersão, como fala em Colossenses, ele, junto com 25 irmãos, dos quais 18, incluindo Francescon, batizaram-se novamente. Então, eles fizeram o batismo por imersão. Então, com a chegada do pastor Filippo Grilli da Itália, Francescon não pôde fazer mais outra coisa que pedir o seu desligamento da igreja que ele estava frequentando lá. Ele e os seus 18, que se batizaram por imersão, pediram o desligamento e saíram da igreja presbiteriana italiana. Então, assim estabelece uma pequena comunidade evangélica livre, reunindo-se nas casas dos irmãos. Então, saiu da igreja presbiteriana, criou-se a igreja presbiteriana italiana, houve essa divergência por causa do batismo, e eles se separaram e permaneceram fazendo seus cultos nas igrejas. Batismo com o Espírito Santo. Então, em fins de 1907, um grupo liderado por Francescon teve contato
com um nascente movimento pentecostal, tá? Participando das reuniões realizadas na missão localizada na West North Avenue, 943, Melrose Park, Illinois, que tinha como pastor William Durham, oriundo do movimento Azusa, movimento pentecostal, de Los Angeles. No dia 25 de agosto de 1907, naquela missão, Luiz Franciscon recebeu o batismo com o Espírito Santo, e algum tempo depois, Durham informou que o Senhor o tinha chamado para ele levar a mensagem à colônia italiana e o movimento foi se expandindo. Então, esse pastor Durham, tem uma revelação para você, você tem que levar a palavra, o conhecimento, expandir o movimento para outras comunidades italianas aqui nos Estados Unidos. Então, é assim que nós vimos que entrou a doutrina de predestinação através da presbiteriana, e aqui como que entrou o movimento de línguas através do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver por que é daí que surge essa forma de doutrina da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Como que eles vieram para o Brasil? Então, no dia 4 de setembro de 1909, Franciscon e Giacomo Lombardi, iniciadores do movimento pentecostal na Itália, embarcaram em Chicago para a cidade de Buenos Aires, na capital da Argentina, onde, em contato com familiares de membros da igreja norte-americana, missionários que estavam lá já trabalhando, instalaram um trabalho pentecostal entre a colônia italiana da Argentina. Nessa mesma viagem, em 8 de março de 1910, embarcaram com o destino à nossa capital do nosso estado, São Paulo. Um breve momento que eles estavam em São Paulo, eles se dirigiram, se eu não me engano, para a cidade perto de Cornélio Procópio, uma cidadezinha pequena, onde já fundaram a primeira igreja cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil. Então, quando a gente entra na história dela, aparece como a primeira igreja, essa pequena igreja ali no norte do Paraná, perto de Cornélio Procópio. Então, eles organizaram aonde que surge essa primeira igreja. Posteriormente, eles retornaram para São Paulo, onde continuou o trabalho deles e a fundação de outras igrejas aqui no nosso estado. Então, foi assim que veio a Igreja Congregação Cristã. A história, se vocês entrarem no site dela, isso aqui foi retirado do site dela, tem as fotos, tem a história, tem o primeiro membro, tem a foto desse Franciscon, tem a foto lá dos Estados Unidos, da onde que era a igreja deles, as fotos históricas. Tá? Então, isso aí foi a parte história. Ela vem da região de Chicago, vem para Buenos Aires vem para a capital, surge eles inauguram a primeira igreja lá, que era de madeira, perto do norte do Paraná, e continuam o trabalho em São Paulo, onde foi se expandindo. Ok? Vamos lá, termos de doutrina. Em 1928, quando ocorreu a divisão da igreja, ocorreu uma cisma, uma divisão da congregação no Brasil, e a parte insatisfeita desliga-se dela e vai fazer parte da Igreja Assembleia de Deus. Não é que a Assembleia de Deus surgiu daqui, não. Esse pessoal teve um racha, São Paulo, parte dela foi para a Assembleia. Suas doutrinas e costumes eram defendidas. Junto com isso, veio a recusa de outras igrejas e seu exclusivismo. Por que é tratado esse cisma aqui? Porque até então eles não defendiam a exclusividade deles. A partir daqui, eles começaram, quando houve esse racha, aqui no Brasil, a defender o exclusivismo. O que é esse exclusivismo que eu estou falando? Só a igreja deles que salva. Tá? Nós vamos ver mais à frente aqui. Então, a declaração de Franciscon revela implicitamente seu ranço e exclusivismo religioso quando ele diz: eis como benigno Deus começa a sua obra pelo batismo da água, segundo o mandamento do Senhor Jesus, fomos tirados das seitas humanas e de suas teorias.
Essa frase foi retirada do livro História da Obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no século atual, no século passado, na sua 4ª edição, Livro da Congregação do Brasil, em 1977, página 25. Tá? Então, foi daqui que foi retirado, aonde aponta, aonde sai o exclusivismo, através de Francescon, dizendo essa questão esse ranço de ter outras denominações, tá? Que só a deles seria que salvasse. Então, apesar de muitas doutrinas e falsos costumes, vamos concentrar agora nos ensinamentos de a fonte de autoridade, o plano de salvação e a pessoa de Cristo, tá? Aquilo que eu tinha apresentado ali no nosso roteiro. Fonte de autoridade. Então, tanto quanto a gente sabe, a única fonte oficial deles é a Bíblia. Eles seguem a Bíblia. A fonte oficial é a Bíblia. Não existe, até onde a gente sabe, uma outra fonte extra-bíblica. Posição oficial deles. Então, como título, ponto de doutrina, de fé, que uma vez foi dada aos santos, a Congregação do Brasil, Cristã do Brasil, faz a declaração de fé. Essa declaração está muito comum entre as denominações evangélicas no Brasil. O ponto de doutrina e da fé da Congregação do Brasil sobre a Bíblia é o seguinte: nós cremos, então abre aspas, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus ela é única e perfeita, guia de nossa fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Isso vem da onde? Dos textos bíblicos de 2 Pedro 1, 21, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e Romanos 1, 16. Então, essa confissão, vamos falar assim, de fé deles, vem da onde? Vem dos textos bíblicos. Eles não tiraram de fontes humanas, e sim da Bíblia. Até aí, nenhum problema. Então, como se pode observar, esse ponto é muito semelhante a de qualquer denominação cristã tradicional. Então, as cristãs tradicionais têm, quando a gente servia na metodista, ela tinha a profissão de fé dela, que era parecido com isso aqui. Mas o problema não está na profissão. Até aí, ela seguiu a Bíblia. O problema vem a partir daqui, ó. A prática não é seguida. E aí nós vamos mostrar aonde que estão os problemas. Execução na prática. Então, a ICCB, ela ensina que o Espírito Santo dirige tudo. Ela ensina que o Espírito Santo dirige tudo. E não é necessário se preparar, examinar ou meditar as Escrituras. Afirmo que estudar é adquirir sabedoria do mundo e não divina. Não deve estudar a Bíblia, pois a Bíblia não foi feita para ser estudada, mas para ser obedecida. Como que você obedece alguma coisa se você não tem conhecimento dela antes? A partir de agora, eu tive um estralo, nós vamos fazer flexão agora no culto. Lógico que não são essas aberrações que eles vão fazer, que isso é só uma explanação. Então, fica aí que começam os problemas, né? Então, Émile G. Leonard foi um ilustre historiador francês, já na década de 50. Ele fez um estudo e ele fez um livro. Esse livro se chama O Protestantismo Brasileiro e o Estudo da Eclesiologia da História Social, segunda edição, Rio de Janeiro e São Paulo, Juert, 1981, na página 350 e 351, vamos ver o que ele fala, abre aspas. Entretanto, o papel da Bíblia aqui também parece bem pequeno. Isso ele analisando o movimento da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Os fiéis parecem considerá-la mais um livro de oráculo. O que é um livro de oráculo? Ele abre em qualquer sentido da página e lê aquele texto e, Deus me revelou isso. Tá?
para encontrar a resposta no Espírito, numa questão ou numa sistemática ou sistematicamente. Então, o seu Eduardo tem um problema de financeiro. Vamos ver o que a palavra fala. Ele abre a Bíblia, lê aquele texto, ele está falando isso para o senhor, como se fosse um oráculo, tá? Sistematicamente. As escolas dominicais são substituídas pelos cultos para menores, pois dos cultos comuns, como os três, iniciam-se com 3 cânticos, os testemunhos, as orações, nas quais manifestam o fenômeno glossolalia. Alguém sabe o que é o fenômeno glossolalia? Falar em línguas que ninguém entende. Tá? Quando a gente vê esse dom das línguas, lá em Corinto, na igreja de Corinto, Paulo ele dá as regras para ser falado em línguas. Primeira coisa, eram 3 no máximo que falavam no culto, tem que ter o tradutor. No culto deles tem o tradutor? Não tem. Nem sei se conseguiriam traduzir aquelas línguas faladas lá, porque na época de Cristo, aquelas línguas faladas eram línguas conhecidas de idiomas da redondeza ali. Eram judeus que estavam na Grécia, era pregado em grego para ele. Ou se ele estava na região da Itália, algum outro dialeto, era pregado naquilo lá, não era bagunça. Tá? E na própria Bíblia fala que aquele que, quando ele está falando em língua, ele tem um domínio. Se não tem tradutor, ele não vai falar naquele idioma, ele vai falar no idioma dele. No idioma, no caso aqui no nosso, português. Tá? Então, isso aí seria a glossolalia, falar em coisas que ninguém entende. Não está edificando nada, está trazendo só bagunça no culto. O sermão, novas preces e a bênção final. Então, nessa sistemática que é feito o culto deles. O conhecimento da Bíblia que as crianças possuem reduz-se muitas vezes a um certo número de passagens ou versículos particularmente comentados. Os próprios guias espirituais declaram sem embaraço que não leram toda a Bíblia e suas prédicas, feitas apenas sob inspiração do Espírito Santo sobre os textos que lhes são dados. Naquele momento, não são preparados. Não possuem livros de algum, nem jornal de edificação, nem cultura alguma religiosa, considerando legítima toda a literatura humana. Ilegítima toda a literatura humana. O que é para eles, aliás, motivo de glória, e o mesmo acontecendo com todos os seus fiéis. Fecha aspas. Então, isso que o senhor Emily G. Leonardi, quando pesquisou e fez um estudo sobre a ICCB. Então, a sua defesa. Então, o radicalismo da congregação cristã do Brasil, ao proibir o estudo sistemático das Escrituras, alegando a contínua direção do Espírito Santo, é baseado nos seguintes textos, em Mateus 10, 9 e 20, Marcos 13, 11, Lucas 12, 11 a 12 e Lucas 21, 12 a 15. São 4 textos, nós vamos ver somente 2, porque senão já está bem adiantado a nossa hora. Vamos lá, abrimos em Mateus 10, 19 a 20, por gentileza. Todos acharam? Misericórdia. Então, vamos lá. Mateus 10, 19 a 20. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Vamos abrir Lucas 12, 11 e 12. Lucas 12, 11 a 12. Amém? Então, vamos lá. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estais solícito em o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo e o que vos convenha a falar.
Então, isso que está na palavra de Deus, que eles usam como base para não estudar, não se preparar para trazer uma pregação, para trazer uma palavra. E aí o erro cometido é aonde? Então, analisarmos esses textos no seu contexto, vamos concluir que a CCB não está interpretando esses trechos corretamente. Estas passagens se referem à maneira de como o cristão deve se comportar quando submetido aos tribunais sob a presença das autoridades governamentais. Esses versículos foram anunciados por Jesus a fim de encorajar os cristãos da época, que estava tendo a perseguição, para jamais proibir os estudos da Sagrada Palavra. Ok? Quando nós olhamos o contexto desses textos citados aqui anteriormente, nós vemos que isso foi citado para a situação que ia acontecer daquela época da perseguição, que não era para eles estarem preocupados, porque no momento certo, quando fosse levado para ser julgado lá pelo juiz dos judeus, ou até os juízes lá do governo romano, que estava, o Estado de Israel estava sob julgo do governo romano, eles iam receber a inspiração do Espírito Santo, o que deveria ser falado, e não na prática diária dos cultos, da liberdade que nós temos hoje de não estudar a palavra. Então, o Consolador viria para consolar seus discípulos, confortando, pois Jesus disse que eles não ficariam sozinhos e não precisariam temer a homens, mas confiar somente em Deus, nessa situação especial. Pois Deus estaria com eles todo o tempo. O Espírito Santo estaria orientando e ajudando, dirigindo a vida, mas isso não significa que deveria parar de fazer tudo para que o Consolador fizesse por eles. Ok? Se assim fosse, a orquestra da Congregação Cristã do Brasil, da ICCB, não deveria ensaiar hinos e tocar, pois o Espírito Santo os fariam tocar sem precisar ensaiar ou aprender música, mas isso a igreja não faz. Não acreditam na direção contínua do Espírito Santo? Que o homem não deve se preparar e que o Espírito Santo faz tudo? Ele não precisa ensaiar. Eles chamam retreta, eu acho, tem um nome lá técnico que eles usam da banda deles. É bonito, muito bonito, ensaio. Se eles fizessem isso com a palavra, estariam 10. Então, sua refutação, a nossa defesa bíblica, né? Então, isso foi o que a ICCB ela segue. Citamos os 4 versículos que eles seguem, que não precisa estudar, mas isso é uma situação particular que os crentes daquela época iam viver. Agora nós vamos ver a parte na nossa defesa. Então, a fé ortodoxa nos ensina a crer no Espírito Santo e nos submeter à sua direção. E é exatamente essa crença no Espírito Santo que nos leva a nos preparar, examinar, meditar na Sagrada Escritura. Então, isso é bíblico. Nós devemos meditar, nós devemos estudar, nós devemos consultar e seguir o que está na Bíblia. Nós temos que estar manuseando. Isso nós vamos ver nos próximos textos bíblicos. Então, vamos abrir aí em João 14, 16 a 17. Amém? Então, vamos lá. João 16, 14, 16 a 17. E eu vos roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o veem e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, sem dúvida, o Espírito Santo opera poderosamente na vida da igreja. Mas isto não significa que nós devemos desprezar o estudo das Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva-nos a estudar, meditar, guardar e outros verbos que aparecem
durante na palavra do Senhor para que nós devemos fazer. Então, vejam uma ordenança de Deus no Novo Testamento, em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio. Deuteronômio de 6 a 9. Todos acharam? Opa. 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas fará, assentado em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Aqui Deus está dando ordenança, lá no início, né? Para que nós pudéssemos, o quê? Ensinar. Tá? Agora Paulo dá um conselho para Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo 4,13. Novo Testamento. 4,13. Vamos lá. Barulhinho das páginas da Bíblia. Isso é muito interessante. – 4,13. 1 Timóteo 4,13. Vamos lá. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Então, repetindo. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Vamos lá. Paulo só queria os livros e pergaminhos para colocar na prateleira, ou era para estudar? Nós podemos ver também quando em 2 Timóteo 4,13. Vamos lá, 2 Timóteo, um pouquinho para frente. Vamos ver o que ele falou aqui. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, trazei a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Por que ele pediu para trazer os pergaminhos? Porque ele queria ler, porque ele queria estudar, ele queria consultar. Vamos ver, aqui o estudo da palavra de Deus, porém, é a luz que ilumina o nosso caminho. Podemos ver isso aonde? Em Salmos 119, 5. Salmo 119, 105. Amém? Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para o meu caminho. Então, guarda e esconde, ata e escreve as Escrituras no coração e exige atenção e estudo. Isso nós podemos também ver em Provérbios 7, de 1 a 3. Um pouquinho à frente. 7, de 1 a 3. Vamos lá. Filho meu, guarda as minhas palavras e a esconde dentro do teu coração, dentro de ti, e os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina de teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tua tábua do teu coração. Somente consegue fazer isso se estiver lendo, se estiver estudando, meditando na palavra. Não tem outra fórmula. Para fazer estudar e meditar nas Escrituras, também nós podemos ver Salmos, não precisam abrir para mim poder adiantar, porque nós já vimos já uns 4, 5 textos. Vou ler aqui rápido para vocês. O tempo nosso já está se encerrando. Então, bem-aventurado um homem, Salmos de 1 a 2, bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Nesse caso aqui, mais uma vez, falando da meditação, do estudo da palavra. Manejando bem a Bíblia requer estudo, esforço e tempo. Quanto nós paramos de ler, de verificar,
Muitas vezes você quer achar um versículo, você não lembra aonde está o capítulo, aonde, se está no Novo, se está no Velho, em que contexto que está. Nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos manuseando a Bíblia todo dia, quando nós estamos estudando, vendo. Isso nós podemos ver aqui no texto, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para manejar a palavra da verdade, para poder saber aonde estão os textos bíblicos, para saber o contexto que está sendo dito aquela palavra, não usando a Bíblia como um oráculo, vamos consultar aqui o que Deus está nos falando. Aí eu entro num texto que está fora do contexto e fora da situação que deveria estar. E isso traz grandes estragos. Já vi grandes problemas acontecer em vidas reais e testemunhos que irmãos, pessoas que muitas vezes você vai levar a palavra, eles estão magoados. Isso aconteceu comigo através, não foi trazendo a palavra, mas trazendo uma revelação. Uma revelação para mim, para a Keila e para a Nicole, quando a gente foi para Campo Grande. Vocês não irão. E eu fui para Campo Grande, fiquei 3 aninhos lá. E a revelação dessa pessoa está onde? Olha os problemas. Nicole não querendo ir, minha esposa não querendo ir, eu lutando, tentando a transferência para ficar, trocar com outro militar que estava para ir, porque eu tinha acabado de fazer um curso, e a gente foi. Isso Deus para mostrar que não é homem, para nos mostrar a verdade. E lá aonde que nós vimos, que nós sempre, quando depois nós estávamos em uma outra, na igreja metodista lá em Campo Grande, que eles começaram a desvirtuar alguns princípios que estavam na Bíblia, nós fomos lá perguntar para o pastor por que estava acontecendo. E ele confessou que ele lamentava perder um membro, mas que era a visão que a igreja dele estava tendo. E aí, graças a Deus, nós conhecemos um ex-aluno do pastor Daniel, do instituto dele, de Limeira, o pastor Ricardo, e aonde Deus trouxe a nos conhecer verdadeiramente e seguir o que a Bíblia nos diz. Tá? Então, aqueles que passaram por algum problema desse, muitas vezes eles ficam ressentidos. Ah, mas será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Consulte a palavra. Olhem as obras. Um modo também de ver, como eu acho que no início daqui do estudo eu falei, que as seitas, nós também vemos pela obra deles. O que eles fazem? O que eles estão seguindo a palavra? Beleza. Mas qual que é a sua obra? Essa denominação, qual que é a obra dela? O que ela está fazendo? Ela está colocando a palavra verdadeiramente em prática? Ela tem um amor pelo pecador? Ou ela só chega aqui, fala, vira as costas? Ó, o problema é seu, hein? Ó, você não está tendo fé, hein? Ó, você não está tendo fé. Isso que, ó, não aconteceu um milagre? Você não teve fé. Ah, você não está falando em línguas? Você não teve fé. Então, cuidado, analisem, porque a palavra Deus inspirou através do Espírito Santo, deixou escrito aqui através dos profetas e dos apóstolos, que falsos profetas viriam, falsas religiões viriam, que abandonariam e se pegariam à iniquidade e enganariam a muito. Ok? Então já estamos chegando ao nosso intervalo. No domingo que vem nós vamos continuar aqui o nosso estudo, apresentando o ponto de vista deles e o ponto de vista em cima da palavra do Senhor, que é nosso guia. Obrigado.